Boa noite, irmãos. Boa noite. Acho que o pessoal do louvor estava mais simpático aqui, né? Estavam respondendo melhor para eles. É uma alegria estarmos aqui na casa de Deus nessa noite para, além de louvá-lo, receber motivação, inspiração e bênção de Deus, né, para nós prosseguirmos em nossa caminhada, né? Nós vamos fazer algo um pouquinho diferente nessa noite, que é um momento prévio de uma entrevista, um testemunho, como foi anunciado para a igreja, e em seguida teremos o prosseguimento normal do que temos feito aqui às quartas-feiras, né? O estudo de uma parábola, de uma história bíblica, e em seguida uma reunião em grupos para analisarmos um pouquinho mais a fundo esse assunto, né? Eu quero chamar aqui à frente meu amigo Josué Cardoso. Ele é de Lorena, estado de São Paulo, embora tenha nascido em São Paulo mesmo, né? E como a gente anunciou lá na propaganda, né, que colocamos nas redes sociais, o Josué tem uma trajetória, apesar de ser tão jovem, né? Ele tem uma trajetória bastante interessante de conversão e acadêmica também, né? O Josué, ele, como eu disse, embora pareça assim tão jovenzinho, mas ele já tem um doutorado em física, ele é matemático de formação, tem um doutorado em física, um quase pós-doutorado já pelo INPE, né, o Instituto de Pesquisas Espaciais, e vai iniciar um doutorado este ano, um pós-doutorado este ano, lá em Haifa, em Israel, também na área de física. Eu não vou me atrever a descrever exatamente o que ele faz, as pesquisas nas quais ele tem tomado parte, né, das quais tem tomado parte, porque ele vai comentar um pouquinho depois, e eu com certeza ia explicar errado as coisas que ele tem feito, né? Então, Josué, como o nosso tempo não é assim tão longo, né? Eu queria que você começasse contando brevemente assim como é que foi a sua infância. Depois você vai dizer também por que você trouxe essa camiseta com essa inscrição aqui, né? Porque tem um sentido também, né? Fidelidade, está escrito aqui. Consegue ler? Fidelidade. Como foi a sua infância ali em Lorena, né? As desvantagens todas que você teve, porque é uma tremenda história de superação e inclusive de como a religião pode mudar os rumos, e muda efetivamente, né, das pessoas. Conta pra gente como é que foi então foram os seus primeiros anos ali em Lorena. Boa noite a todos, estou muito feliz de poder compartilhar um pouco com vocês daquilo que Deus tem feito na minha vida. Bem, a minha infância foi uma infância bem similar de muitos jovens que moram em locais com criminalidade, com dificuldades, né? Na minha infância, a minha cidade era a cidade mais violenta do estado de São Paulo. A gente vivia um momento ali de muitos problemas sociais. E, inclusive, pessoas muito próximas a mim estiveram ali, amigos, né, e tudo mais, vizinhos, envolvidos com problemas. E eu cresci num ambiente de escola pública, toda a minha vida eu estudei em escola pública, em que eu estive sujeito a essas influências, sofrendo às vezes as consequências de alguns desses problemas sociais, financeiros, econômicos, de segurança inclusive, drogas, armas e vários outros problemas, tráfico muito forte naquela região. No entanto, Deus foi guiando de alguma maneira muito especial a minha vida, porque eu sempre tive um pensamento crítico, que apesar dos problemas aos quais eu estava cercado, eu sempre observei muito o comportamento humano, e ao observar o comportamento das pessoas, eu pude perceber que consequência elas tinham na vida delas, que frutos elas escolhiam por fazer aquelas escolhas. Então, ao observar aqueles comportamentos, eu decidi que se eu fizesse as mesmas escolhas, eu teria os mesmos destinos. Então, eu falei, eu quero ser senhor do meu próprio destino, da minha própria história. Então, eu vou procurar outras decisões que possam me fazer ser alguém que tem uma vida melhor do que essa, daquela que eu tenho acesso, e é o único referencial que eu tinha. Interessante que você me disse que desde novo você já era mais ou menos como tipo um ET, né? Já sofria bullying por ser diferente, e apesar de ter crescido envolvido ali naquele meio traficantes, uma situação meio complicada e até perigosa, como você disse, né? Você, graças a Deus, nunca se envolveu com isso, né? E aí na escola, entre amigos, também era tratado como um diferente, né? Bom, assim foi a sua infância, e depois nós chegamos então ao ensino médio. Houve também algumas mudanças na sua vida, você se envolveu com algumas coisas também ali um pouco diferentes, né? Conta pra gente. Sim. Nesse período, né, de transição no ensino médio, você busca alguma coisa para mudanças hormonais, mudanças comportamentais da sua cabeça, né? E eu me envolvi com coisas que não tão agradáveis, né?
dos nossos princípios, né? Inclusive um pouco de satanismo. Eu me envolvi com livros ligados ao ocultismo e tudo mais, né? De literatura até para jovens, né? E isso, de alguma maneira, influenciou a minha cabeça e me prendeu naquele universo, aquele mundo de ilusão, né? E uma outra forma de refúgio foi me envolver com música pesada, música bem pesada, satânica, né? Rock bem pesada, com mensagens contra Deus, contra Cristo. E eu, apesar de todas as coisas, eu tinha uma base cristã que veio lá do catolicismo. E eu sempre gostei muito de Jesus. E chegou um ponto ali no meu processo de maturidade, né, uns 17 para 18 anos, em que aquilo lá eu falei, em que muitas coisas estavam acontecendo na minha vida, no processo de entrar na universidade. Então, eu fiquei um pouco mais próximo de Deus, né, de estar sujeito à guia de Deus em relação a isso. Então, aquilo começou a me incomodar, não só o que eu lia, mas o que eu escutava. E fala assim, se eu estou começando a ser grato e ter um contato um pouco maior com esse Deus que tem guiado a minha vida e coisas têm acontecido, por que eu vou escutar coisas que falam mal dele, que o ofendem, que o tornam triste? Então eu achei que aquilo era uma atitude incoerente, então eu abandonei essas coisas. E aí eu comecei a migrar para outros tipos de materiais, inclusive materiais ligados às profecias, trabalhos do pastor Mark Phelan, pastor Feyerabend, que foram muito importantes. Comecei a estudar livros de história mais profundos, que eu já estudava, mas com outro foco. E tem uma questão da transição, né? Aquilo que eu me alimentei foi um peso na hora da transição para outros materiais mais saudáveis para a mente. Então você tinha 3 lutas. Uma era absorver uma coisa nova, um universo novo. Outra era se livrar do velho. E a outra é que no processo você tinha uma luta aqui no meio de não permitir que o velho influenciasse a sua interpretação do novo. Então você tinha 3 frentes de luta. E Deus ele foi me mostrando claramente essas coisas, foi me dando discernimento para que eu pudesse fazer as escolhas. E uma coisa que me ajudou muito no processo, inclusive para me aprofundar mais na questão como um todo, científica, a minha mente melhorou, trabalhou mais rápido, nos processos que depois eu vou comentar, em relação às experiências no exterior que eu tive, foi mudar, por exemplo, a minha alimentação, o que eu assistia, músicas mais nobres, né? E isso tudo ajudou a edificar muito mais o meu caráter, a me dar forças morais para tomar decisões cada vez mais profundas e que exigiam de um discernimento e uma delicadeza e um tato para lidar com pessoas e circunstâncias muito complexas da vida. E em todas elas, todas as escolhas que Deus foi me dando discernimento para fazer foram importantes. Mas fica aquela coisa, né? Por mais que tenha havido a mudança, houve ali uma transição que causa um fardo extra. Então é por isso que é bom fazer boas escolhas hoje, não achar que é fácil depois fazer mudança, porque a gente vai carregar um fardo a mais na luta lá na frente. É porque eu soube, a gente conversava um pouco antes de ir para cá, que abrindo o jogo, né, ele não tinha muita leitura na infância, assim, nem teve tanto acesso a livros, mas no ensino médio ali, ele então conheceu O Senhor dos Anéis, Tolkien, depois leu a coleção toda de Harry Potter, né? E isso aí, como disse o Josué também, né? Acabou sendo um peso, né? Nessa transição, nessa mudança. Então, fica também um alerta, né? Para aqueles que pensam, mas isso é só um detalhezinho, né? Só literatura, mas acaba atrapalhando, né? E depois ele teve que ter contato com leituras um pouco mais aprofundadas, mais pesadas, né? A própria Bíblia, os livros de Ellen White, e aí tem que mudar o gosto, mudar, né, a sintonia, e isso nem sempre é tão fácil, né? Josué, você foi o primeiro na sua família a ingressar num curso superior. Inclusive você virou uma lenda ali na cidade, né, no seu bairro, né, pelas conquistas acadêmicas que você obteve. Então você passou no vestibular para matemática na Unesp, uma das melhores do Brasil, né? E inclusive o curso de matemática ali possivelmente era o melhor do Brasil mesmo na época, né? Apesar de todas as desvantagens, você conseguiu ingressar na faculdade, e o primeiro ano da faculdade foi determinante na sua vida em vários aspectos, né? Por quê? Nesse ano aconteceram muitas coisas, né? Eu troquei de religião. Na verdade, quando eu comecei a universidade abriu minha mente de que eu poderia ser alguém, porque
nas circunstâncias em que eu vivi, eu sempre fui humilhado, passei por muitas coisas em que me fizeram ser muito pessimista em relação a mim próprio e ao meu futuro. Na universidade, eu tive acesso a pessoas incríveis, professores, né, que me mostraram que é possível crescer e seguir um caminho grande. Em um paralelo a esse crescimento das oportunidades intelectuais e como pessoa, houveram muitas questões de transição espiritual. Por eu estar começando a entender, a enxergar as bênçãos que eu estava recebendo, a capacitação que eu estava recebendo, eu fui enxergando Deus atuando na minha vida através de pequenas coisas que um dia eu posso contar com mais detalhes para vocês, se houver oportunidade. E aquele conjunto de coisas foram se construindo para que eu tivesse uma sensibilidade maior para me comunicar com Deus. E nisso eu comecei a estudar mais a Bíblia, então, ao compreender que haviam diferenças em relação ao que eu estava aprendendo. A Novo Tempo teve um papel aí, né? Até Como foi? Você falou de Mark Finley, de pastor Feyerabend. Existe. Eles foram os seus primeiros instrutores, né? Eles foram os que, ao estudarem as profecias de Daniel, né? E se você tem gente aqui assistindo agora, tem gente que pode dar risada a isso. Mas aquelas profecias que falam das histórias que eu gostava de ler muito sobre mitologia antiga. Não é uma mitologia, mas quando eu estudava mitologia e nações antigas, gostava muito de história, o único grande livro que eu tinha era um livro de história em que eu estudei os grandes nomes da história de todos os tempos, desde Buda até para frente, pelo menos, até o começo do século XX. Então eu tinha a história de todos esses grandes homens e ali eu pude ver Alexandre o Grande, todos eles atuando, Nabucodonosor, homens que a minha adolescência foram grandes. E agora eu via Feyerabend, Mark Finley falando que eles estavam perdidos na história, Ciro e tantos outros que eu já conhecia tão bem, eles atuando ao longo da história e que aqueles detalhes estavam revelados séculos antes. Aquilo lá, academicamente, era muito confiável, historicamente, e aquilo passava um pano de fundo de que se essas histórias são reais, é porque tem algo de especial aquilo. E daquilo ganhou a minha confiança, comecei a estudar coisas mais profundas, e ao descobrir novas verdades, e tudo isso foi através da Novo Tempo, que tinha começado a pegar ali na minha cidade, eu decidi me juntar à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui estou até hoje. Os irmãos percebam que, como a profecia, né, o estudo das profecias, realmente é determinante para quem tem uma mente um pouco mais arguta, mais pesquisadora, não é? E ele pôde juntar, então, o conhecimento da história que ele já tinha com o profético, né? E isso foi o que realmente mudou, né, a sua trajetória. Agora, você estava cursando já matemática, fim do primeiro ano, para iniciar o segundo ano, como adventista, lutas começaram a acontecer aí, né? Sábado, e de novo você começou a ser um ET, agora na faculdade, né? Por quê? E como foram essas lutas também? Como você enfrentou isso? Muitas pessoas não compreenderam, né? Quando eu tomei uma posição para abraçar princípios que a Bíblia apresenta, né? Em especial o sábado, e não compreenderam isso. Interessante que às vezes existe um respeito se for um judeu ou alguma outra religião, mas às vezes existe uma dificuldade, né, com outros grupos. Então, assim, um outro grupo que, por exemplo, sofre muita retaliação são os Testemunhos de Jeová também, né? Tem muito esse preconceito, deveríamos respeitar todos, né? Como na sua fé. E por causa disso, algumas pessoas se afastaram de mim, muitas pessoas, na verdade, de família, amigos como um todo, porque acharam que eu estava ficando doido, né? Caduco, né? Por arriscar o meu curso, arriscar oportunidades incríveis que eu poderia ter acesso, arriscar minha própria carreira acadêmica com relação a isso. Mas eu deixei tudo nas mãos de Deus e o meu papel ali era fazer o meu melhor para Deus, para minha família, para minha universidade, que eu tinha que honrá-la pela oportunidade que ela dava, pelo meu país que estava investindo em mim. Então, a única maneira que a gente pode demonstrar para as pessoas que às vezes elas têm um conceito errado, equivocado, um preconceito sobre nós, é demonstrar fidelidade, comprometimento, e mostrar excelência, porque as pessoas que sofrem por isso, elas têm a desconfiança dos outros. Então é nosso procedimento com excelência, com a busca de fazer o nosso melhor, dar todas as nossas energias, que vai demonstrar para elas que elas estão equivocadas e que elas não precisam desconfiar. Pelo contrário, elas podem contar conosco para ter um amigo, uma amiga fiel, que se está tomando escolhas,
é porque acredita naquilo e que esses princípios guiarão a sociedade não para uma coisa pior, mas para uma sociedade para algo melhor. Josué, agora nesse nosso último bloco aqui, você falou o seguinte, que os seus amigos, quando você decidiu guardar o sábado e se tornar adventista e as pessoas começaram a te criticar por isso, diziam que você estava jogando fora o seu futuro, diziam que você ia perder oportunidades por causa disso. Eu vou dizer uma coisa aqui que ele talvez não diria por modéstia, mas ele foi o melhor aluno da melhor turma até então lá na Unesp, de matemática. Ele se formou com louvor. Agora, você perdeu oportunidades por ser fiel, fidelidade, né? Por ser firme ali aos princípios que você abraçou, ou na verdade Deus te abriu portas que talvez outros nunca sequer poderiam sonhar com essas oportunidades? Por seguir os princípios que agora eu tinha descoberto, isso me deu valores que envolvem ética, envolvem respeito, envolvem dar oportunidades para as pessoas. E as escolhas que eu fiz me guiaram a tomar atitudes que me levaram a conhecer pessoas, professores que depois me orientaram. E cada uma das escolhas foi criando interdependência, né? Porque eu pude trabalhar com uma professora com rotação de satélites, e através dela eu conheci um outro professor com quem eu trabalhei com movimento de órbita, e através desse professor ele trouxe um cientista do exterior, e através desse cientista do exterior me abriu-se a oportunidade para ir para o melhor laboratório do mundo, trabalhar com o maior cientista do mundo, nas rotações e nas órbitas. Esse lá em Colorado, né? Universidade Boulder. Do Colorado. Então, eu poderia ter feito uma escolha diferente, né? E qualquer uma das escolhas teria mudado totalmente a minha trajetória. Mas todas as escolhas tinham um contexto de honra por trás. Não tinha cunho de ganância, de busca de poder e posição. E no final era a única trajetória possível, né, que me colocaria no maior laboratório do mundo. E essas portas se abriram através de outros trabalhos, né? E com isso eu também consegui fazer um segundo período no exterior trabalhando na Agência Espacial Japonesa para uma missão espacial que vai visitar e coletar material de uma das luas de Marte e vai trazer de volta para a Terra. E ela vai ser lançada em 2024. Quando você voltou então para o Brasil, aqueles amigos que debochavam mudaram o comportamento, né? Sim. Porque as pessoas às vezes elas têm um conceito de que por nós sermos cristãos, nós somos ignorantes, né? Quando na verdade os criadores da ciência moderna foram os cristãos protestantes, né? Você pega Blaise Pascal, Isaac Newton e tantos outros, Kepler, você tem também Leibniz. Então assim, temos também grandes cientistas católicos que contribuíram muito, né? Galileu, Copérnico, por exemplo, né? Então, a ciência moderna, ela nasce num berço cristão. Então, é um pouco de contradição a gente achar que existe contradição, né? Então, é como se eu me aproprio do produto do outro para mim e depois eu falo que é meu e o outro não sabe, sendo que eu que me apropriei. Respeito totalmente meus amigos que têm outras fés ou não têm fé, né? Mas só faço esse comentário para demonstrar que existe às vezes um pouco de injustiça histórica em relação a essa posição. E todo mundo tem o direito, e nós lutamos por esse direito de crer no que você quiser, defender uma posição da maneira que você quiser. O que a gente não pode é mudar a história, reescrever a história de maneira injusta e usar essa reescrita da história para aplicar preconceitos e injustiças contra grupos específicos. Você passou então por um laboratório nos Estados Unidos, o melhor do mundo, depois realizou pesquisas também no Japão, e você também é embaixador da NASA. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, rapidamente, o que significa isso e, finalmente, o que você vai estudar em Israel. Então, dentro desses projetos, o que acontece? Eu também me envolvo com outras atividades fora da universidade, que são acadêmicas também. Inclusive, eu fui 4 anos coordenador de uma organização que é ligada à ONU, às Nações Unidas, que envolve os jovens que têm interesse da área espacial de todo mundo. E por 4 anos eu fui atuante ali. Ali eu conheci amigos que me deram oportunidade também para o Japão. E também envolvimento com dentro desses envolvimentos extras, o meu chefe nos Estados Unidos, ele é o chefe da área que vai
que está medindo a forma, medindo a massa desse asteroide chamado Bennu, lá que está visitando que está visitando esse asteroide do Sistema Solar neste momento. E o que acontece é que, ao saber dessa missão, eles estavam procurando pessoas representantes, e pelo meu perfil acadêmico, o meu envolvimento com atividades na área, inclusive de missões espaciais, eu entrei em contato com eles, a gente fez as negociações e eles me selecionaram, inclusive eu recebi isso no dia do meu aniversário, foi um presente para mim, que eles me escolheram como representante da missão aqui no Brasil. Não que eu esteja fazendo algum estudo específico para eles, né? No caso eu não faço, mas eu sou divulgador, eu dou palestra em escolas para motivar crianças, para motivar jovens, motivar as pessoas, falando de ciência, para motivar jovens, inclusive, né, universitários, para que o conhecimento científico se espalhe, porque a ciência ela tem um papel muito importante em formação das nossas mentes e caráter. Não pensemos que somente outras áreas contribuem para a nossa formação. A ciência, a própria Bíblia apresenta que a ciência, a boa ciência junto com a boa teologia, elas são as duas revelações supremas acerca do caráter de Deus, mostrando um Deus que é amor, um Deus que projetou esse universo de maneira muito especial para que nós estivéssemos aqui desfrutando das maravilhas da existência, né? Que é uma coisa bem filosófica isso. Então, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, eu vejo quão pequeninos nós somos e que realmente eu enxergo um propósito muito admirável na vida, que é uma existência para que nós possamos desfrutar de felicidade. E que se ainda não existe essa total felicidade, é porque existe a liberdade, que também é um presente, para que tivesse ocorrido o mal. Mas nós hoje ainda temos a oportunidade de tomar boas ou más decisões para que isso seja remediado, para que isso seja restaurado ao plano original. E através de tudo isso que deu para ser construído, eu recebi um convite, agora no dia 31 de dezembro. Interessante, porque todos os anos eu tinha um planejamento, eu sabia como ia ser a minha vida. E essa é a primeira vez na história da minha vida, né? Porque desde que eu era bebezinho, o ano que vem eu vou estar no primário. No segundo ano do primário, na primeira série, na segunda, graduação, mestrado. Eu sempre sabia o que ia ser o outro ano. Dessa vez eu não sabia, eu fiz uma oração. Senhor, vai ser a primeira vez que eu começo isso, essa minha vida, o primeiro ano, sem saber. Mas está nas tuas mãos. Eu confio, eu vou continuar fazendo o que eu tenho sempre feito. E ali um pouco antes do pôr do sol, que para nós é a virada verdadeira do ano, no dia 31, eu recebi um e-mail de Israel me dizendo, eu consegui financiamento, temos um projeto muito bom e eu gostaria de convidar você. Se você tiver ainda interesse, a gente pode ter uma reunião. A gente conversou, corremos atrás e eu fui contratado para fazer pós-doutorado na Universidade de Technion, que é um Instituto de Tecnologia de Israel. E o que eu vou lá trabalhar é que eles estão construindo 3 satélites e que esses 3 satélites, a ideia é que eles estejam voando no espaço sem cabos, né? Mas um tem sensores conectados aos outros. A ideia é que eles corrijam a própria órbita um com o outro, voam e façam medições de várias coisas. O que acontece é que como a forma da Terra é irregular, não é plana, né? Amém. A Terra não é plana, né? Como a Terra tem montanhas, tem vales, né? Tem abismos. Como ela não é irregular, a distribuição de massa da Terra não é uniforme, causa irregularidades. Então, se às vezes tem um corpo, um satélite sobre uma montanha, o outro está numa região que tem menos massa, menos distância, você vai sofrer forças gravitacionais diferentes a cada espaçonave. E se elas estão sofrendo forças gravitacionais diferentes, a velocidade que cada uma vai ter vai ser diferente. Então, conforme o tempo passa, uma pode se separar da outra. E se elas perderem comunicação, você perde o propósito do projeto. Então, a ideia é que eu vá para lá, faça as medições de quanto é esses desvios. Por exemplo, se for, elas se separam 10 centímetros a cada século. Não tem que se preocupar. Mas se eu for lá medir e descobrir que elas se separam 10 metros por semana, então seria necessário então os engenheiros projetarem um sistema de controle da órbita, talvez colocando propulsores. Então, para isso que eu fui chamado para ir fazer esse pós-doutorado em Israel, trabalhando nessa missão chamada Samson. Muito legal, né? Dá vontade de ficar ouvindo um tempão. Mas eu quero encerrar fazendo uma última pergunta. E você percebe que tem alguns jovens aqui, né? E alguns estão em fase... estão no ensino médio, outros, quem sabe, já estão ingressando na universidade. Eu queria que você dissesse o seguinte, levando em conta, vocês viram, né, todas as possíveis desvantagens que ele poderia ter tido, na infância, na juventude,
na adolescência. Que conselho você daria para esses jovens? Minha filha também está ali, enfim, né? Esses jovens que têm sonhos, quem sabe um dia fazer um intercâmbio, quem sabe um dia fazer um doutorado, né? O que, como vocês perceberam, é importante. Ele hoje alcança pessoas, ele diz que o sonho dele é entregar o grande conflito em cada língua para esses professores, na língua, respectiva língua deles, né? Para esses professores, as pessoas que estão lá no topo e que nós não alcançaríamos, mas ele tem tido acesso. Então, que conselho você daria aos jovens aqui, lembrando que a sua palavra, uma das suas palavras, além de fidelidade, é excelência, né? O que você pode dizer para eles, incentivando esses jovens a sonhar também alto com o futuro? Que eles gastem as suas energias entendendo a palavra escolha. A escolha determina quem você é. Eu descobri, foi libertador para mim ao entender que eu sou o único Senhor da minha história. Quem vai determinar quem eu sou, quem eu serei, sou somente eu. Eu poderia me assentar, me acomodar e imitar os outros. Mas eu seria mais um. Não tem a ver com ser melhor, ser maior. Tem a ver com fazer algo para deixar de bom. Porque eu descobri o prazer de ajudar as pessoas, de fazer decisões de sacrifício próprio em prol das outras pessoas. E todas as escolhas que eu fiz construíram quem eu sou. Se eu tivesse feito escolhas diferentes, eu não estaria aqui. Então, lá atrás, eu fiz as escolhas pela fé. Hoje, nem preciso, porque eu já colho os frutos dessas escolhas para o bem. Então, assim, mesmo quando a gente escolhe, aí é o segundo passo, né? Em fazer escolhas boas. Depois, perseverar nessas escolhas. Porque a gente tem a tendência de... A gente tenta decidir um caminho, uma carreira, uma profissão, alguma coisa. E, às vezes, um casamento, qualquer coisa na vida. A gente tem escolhas e tem que perseverar naquele propósito. Porque surgirão barreiras para nos desanimar. E o tempo todo haverão nãos. Barreiras da vida querendo dizer, desiste. Querendo fazer com que a gente questione aqueles valores e princípios e os pensamentos que nos fizeram tomar a escolha. É como uma forma de desestruturar a base da qual a gente construiu para tomar aquela escolha. Mas nós temos que lembrar sempre do passado. Porque se a gente esquece do passado, o nosso presente perde o propósito. E o nosso futuro fica escuro. Então a gente perde um referencial na vida. Mas se nós nos mantermos fiéis às raízes, aos princípios, aos valores pelos quais a gente faz escolhas, e para construir isso a escolha tem que ser a partir de hoje, nós não podemos adiar a escolha para amanhã, nós conseguiremos. Porque as lembranças dos princípios nos farão, ir estando fortes, sendo alimentados, nos farão manter a firmeza mesmo em meio às dificuldades, à tempestade. Porque uma frase que uma vez eu ouvi, que eu gosto muito, né, que eu acho que demonstra, né, que são duas palavras que eu amo, pelas quais eu sou guiado: fidelidade e perseverança. E numa linguagem bem simples, eu coloco, né, como palavras finais o que resume tudo isso. Façam escolhas. Haverá dor, mas lembrem disso. A dor é passageira, mas desistir é para sempre. Né? Então, espero que vocês possam refletir sobre isso e façam escolhas boas. E perseverem nessas escolhas até o fim. Porque eu tenho colhido já nesta vida, mas eu poderia não colher. Mas pela fé que eu tenho, e que todos nós aqui temos, e muitos que estão assistindo têm, cada gota de suor, cada lágrima derramada, ou cada gota de sangue, se for em favor do nosso Deus e do nosso semelhante, não com interesse próprio, mas para honrar aqueles que merecem e precisam do nosso amor, será honrada por Deus. E Ele vai multiplicar isso de uma maneira que você não imagina. Amém. José, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida, a sua carreira, e que você leve a mensagem de esperança lá para Israel também. Obrigado. Muito bem, irmãos. É uma história que fala de um encontro com Deus, de transformação de vida, de caráter. E nós vamos, neste momento, rapidamente, brevemente aqui, meditar também numa história de outra pessoa, de um outro tempo, mas também lá em Israel. Alguém que teve um encontro especial com Deus
e teve a trajetória da vida também mudada por esse Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Vamos ler aqui os primeiros 10 versos. E você já vai se lembrar de quem hoje, sobre quem nós vamos hoje meditar. E depois nos grupos, né, que teremos aqui, vamos aprofundar também a história dele, os conceitos que estão aqui presentes nessa história. Aqui falando de Jesus, diz o Dr. Lucas que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Interessante que o verso 10 parece ser uma resposta a uma indagação, uma dúvida que ficou no ar, lá no capítulo 18, um capítulo antes, volte um pouquinho, mas deixa o dedo aí no 19, verso 26. Porque é uma série de histórias aqui, né? Você tem a parábola do juiz iníquo, depois você tem a parábola do fariseu e do publicano, que também tem que ver com ganância, com avareza. Tem a parábola, as crianças abençoadas ali, e depois o perigo das riquezas. E no capítulo 18, então, que trata desse tema, e Jesus vai trabalhando aos poucos esse assunto, no verso 26, os discípulos e os que ouviam aquilo que Jesus estava falando sobre riquezas, eles ficam preocupados. E eles dizem assim, os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Sem contar que Jesus até, em outro momento, falou lá do camelo, da agulha, né? Parece que era realmente uma impossibilidade. Quem poderá se salvar? Ao Jesus interagir com Zaqueu, um homem rico, um homem ganancioso, um homem trapaceiro, porque ele era um publicano, cobrador de impostos, era visto como o pior tipo de pessoa, porque ele roubava dos seus conterrâneos e trabalhava para os inimigos, para os dominadores da nação, os romanos. E como ninguém sabia exatamente quanto que devia ao império, ele podia cobrar muito mais, embolsar essa parte e dar o que devia a Roma. Então eles eram tidos como ladrões, pessoas desprezíveis. E quando Jesus dá atenção a Zaqueu, tentou se esconder numa árvore só para ver, quem sabe curioso ali, o que ia acontecer, quem que estava passando, ou quem sabe porque realmente havia um anseio no coração dele por mudança, Jesus para e nota. E vê, e já sabia que ali estava alguém precisando dele. Um rico, alguém que tinha todos os confortos, talvez que a vida possa proporcionar, uma conta bancária recheada, diferente de outros com quem Jesus também já tinha interagido, pobres, em circunstâncias diferentes. E quando Jesus entra na casa dele, e a gente pode pensar aqui, quem sabe que a casa pode ser o nosso coração também, né? Quando Jesus entra na vida de alguém, as coisas mudam. Mudaram para o Josué, uma criança que aparentemente não tinha futuro, né? Não tinha um rumo certo na vida, mas foi lá no campus universitário, por meio da TV Novo Tempo, e 2 pastores que estavam ali ensinando a palavra de Deus, as profecias, que Jesus entrou na casa de Josué. Ele também entrou na casa de Zaqueu. E quando a pessoa recebe Jesus, as coisas mudam, porque a justificação é seguida da santificação. E é natural que a gente queira fazer algo por amor àquele que nos salvou, não para ser salvo. Zaqueu já estava salvo, Zaqueu já tinha recebido Jesus, já tinha recebido
Cristo mesmo disse, a salvação entrou nessa casa. Ele estava salvo, não precisava fazer mais nada. Mas por amor, naturalmente, movido pelo Espírito Santo, ele decidiu devolver. Decidiu reparar parte dos problemas que ele havia causado. E aí a resposta à pergunta, quem pode ser salvo, Senhor? Ninguém, mas eu posso salvar a todos. Pobres e ricos, letrados e iletrados, físicos, matemáticos, pedagogos, até editores, né, pastor Marcos? Ele pode salvar a nós todos. Se nós abrirmos as portas, né, a porta da nossa vida, do nosso coração, ele pode nos salvar. Advogados também, né? Músicos, todos, ele pode salvar. Então a pergunta foi respondida de forma clara e inequívoca. Quem pode salvar? Se deixar Jesus entrar na vida, todos. Ele é o nosso Salvador. Que essa história realmente fique sempre ecoando em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Quando o inimigo tentar soprar nos seus ouvidos a ideia de que você é inalcançável, de que você não é digno, de que você não pode, lembre-se dessas histórias. Porque elas nos mostram que para Jesus não há coração que não seja alcançável. Não há vida que não possa ser transformada. E nessa noite, na Bíblia e no testemunho do Josué, podemos ver claramente essa verdade de que ele pode. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, nesse momento, nos dividir em grupos. Mas antes eu queria fazer uma pequena oração aqui para encerrarmos esse estudo. Depois o Marcos, ele vai nos orientar no que vem a seguir. Feche seus olhos. Bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela inspiração que vem da Tua Palavra. Nós te agradecemos pela certeza da salvação que nos é oferecida por meio de Cristo. Te agradecemos também pela vida do Josué e queremos mais uma vez entregá-lo em Tuas mãos. Ele está indo para um novo desafio, para um outro país, dentro de um mês, que Tu o acompanhes e faça dele luz ali naquele país, e especialmente no meio em que ele vai conviver entre cientistas, pesquisadores, que eles possam ver no Josué também um servo Teu e abram a porta da vida deles, da mente deles, do coração deles, para a mensagem de que o Josué é portador. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, continua conosco agora nesses momentos de estudo que teremos pela frente, é o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.